O Reino Franco. A palavra franco aparece pela primeira vez em registros históricos no século III d.C., caracterizando vários grupos dispersos. Talvez o nome se origine na palavra germânica franc, que significa bravo, ou de outra palavra, também germânica, que significa nômade ou errante. No século V, os diversos grupos francos foram unificados sob a liderança de Clovis, em 446 a 511, para depois vencerem diversos povos, fixando-se dessa forma na região da Gália. O nome da França tem sua origem no povo franco. Como rei dos francos, Clovis era um chefe militar que liderava seu povo em diversos tempos de guerra. Em tempos de paz, sua liderança não seria mais necessária. Essa era a tradição entre os povos germânicos, mas Clovis, pouco a pouco, foi adquirindo mais poder político para organizar um governo diferente das tradições germânicas, ou seja, um governo onde ele pudesse dominar como faziam os antigos imperadores romanos. Com o fim do Império Romano, muitas coisas mudaram na Europa, principalmente no que se refere ao poder político. No entanto, algo ainda permanecia relativamente forte: a Igreja Católica. Os padres tinham influência sobre a população, além de uma rede muito grande de contatos. Dessa maneira, com o apoio dos padres católicos, Clovis imaginou uma possibilidade de ampliar o seu poder. Clovis se casou com Clotilde, uma jovem burgúndia. Os burgúndios eram outro povo bárbaro, que era católica. Segundo muitos historiadores, Clotilde convenceu Clovis a se converter ao cristianismo. Mas sua principal motivação para se tornar católico teria sido obter as vantagens políticas decorrentes do apoio da igreja. O fato é que, independentemente do que o motivou a se tornar cristão, o apoio da igreja foi fundamental para a consolidação de seu poder no reino dos francos. No ano de 496, no dia de Natal, Clovis foi batizado e se tornou católico. Cerca de 3.000 francos se uniram a ele no batismo em uma grande cerimônia pública. A repercussão desse evento foi muito grande. Padres, guerreiros e proprietários de terras católicos que viviam nas regiões do antigo Império Romano apoiaram a decisão do reino franco. Iniciou então a dinastia franca. Clovis é considerado o primeiro monarca da dinastia merovingia. Ele recebeu esse nome em homenagem a Meroveu, um provável antepassado franco. O reino seria uma herança que poderia ser distribuída a guerreiros em troca de favores ou serviço. Com a morte de Clovis no ano 511, disputas pelo poder geraram permanente desordem, o que enfraqueceu a dinastia. A influência dos proprietários de terra e do clero da Europa tornou-se cada vez maior. Nessa fase, os prefeitos eram administradores autorizados a governar para facilitar a atividade do rei. Um importante prefeito do palácio foi Carlos Martel, que precisou enfrentar uma grande batalha contra os povos muçulmanos que havia dominado a Península Ibérica, hoje Portugal e Espanha, e pretendiam dominar também o Reino Franco. Martel comandou o exército franco que lutou na Batalha de Poitiers, no ano de 732. Com a vitória dos francos, os muçulmanos não puderam avançar, ficando o reino e a igreja livres do domínio estrangeiro. No caso da igreja, alguns pesquisadores chegaram a afirmar que o número de cristãos teria sido reduzido drasticamente se os muçulmanos tivessem dominado o reino franco. Carlos Martel aumentou seu poder com a vitória contra os muçulmanos, que colaborou para o enfraquecimento dos reinos da dinastia merovingia. O filho de Carlos Martel, que ficou conhecido como Pepino Breve, assim chamado por sua pequena estatura, conseguiu se tornar rei dos francos, tirando o último rei da dinastia merovingia. Com Pepino, formou-se a dinastia carolíngia, em homenagem a Carlos Martel. Pepino se aproximou ainda mais da Igreja Católica, garantindo a elas terras na região central da Itália. Formou assim o patrimônio de São Pedro, uma região governada diretamente pelo Papa da época. Essa foi a raiz do que seria futuramente o Vaticano, um estado independente. O filho de Pepino, Carlos Magno, assumiu o trono no ano de 768. Durante seu reino, os francos ampliaram ainda mais seus domínios, originando o Império Carolíngio, que chegou a ser o maior da Europa desde o fim do Império Romano. Esse é o Reino Franco e as dinastias francas.
você gostou, dê o seu like e, claro, se inscreva no canal.